uma alegria muito grande ter a oportunidade de servir esse Evangelho de Jesus, mas encontrar tantos corações amigos, saber do esforço que cada um fez para se fazer presente essa noite. Agradeço de todo o meu coração e já me expresso como um eterno devedor de cada um de vocês. Agradecer ao nosso irmão Ross, Venâncio, que sempre nos oportuniza o trabalho na seara do Cristo. A nossa reflexão da noite não tem a menor intenção de sobrepor o pensamento de cada um, nem tampouco o seu entendimento. É apenas mais uma reflexão a que vamos fazer, trazendo para vocês, talvez, recursos para a ampliação do entendimento que cada um já possui em si. E assim sendo, a minha pergunta pode parecer inicialmente desproporcional, mas é preciso que se faça. Olhando para mim, da forma em que me encontro, com as minhas vestimentas, o sapato que uso, quanto valho eu? Qual o valor desse personagem a qual os vossos olhos estão a observar neste momento? Porque na sociedade em que vivemos, é assim que definimos uns aos outros, pela sua posição de trabalho, o carro que possui, o grupo de amigos que se relaciona, o lar que vive, o bairro em que mora. Quanto vale o vosso irmão? Porque é assim que estamos a olharmos uns aos outros. E muitas vezes, pela ansiedade do julgamento, cometemos erros gravíssimos. Mas, graças ao amor e à misericórdia de nosso Senhor Jesus, todos eles reparáveis. Assim foi para com o nosso irmão Judas, diante da sua tão falada traição, onde ainda hoje muitos de nós equivocadamente o chamamos de traidor, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus vai lhes dizer: amigo, aqui vieste. Que autoridade temos nós para chamá-lo de traidor, quando aquele a qual foi traído o chama de amigo? Que amor está em nossos corações ao olharmos uns para os outros, para aqueles que dizemos que amamos e muitas vezes não suportamos a menor contradição. Aqui viemos nós a esta casa esta noite. Que buscamos, que trazemos e o que levaremos daqui? Para podermos fazer a reflexão sobre o nosso irmão Judas, no capítulo 26, no item 50, eu vou ler para vocês aqui a questão da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me? E eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante
procuravam uma ocasião para entregar Jesus. Porém, antes do momento, é necessário que façamos uma pequena digressão ao momento da ceia, onde Jesus vai anunciar: um de vós irá me trair. Desta informação do Evangelho, que muitas vezes, mesmo dizendo que somos servidores de Jesus, não nos colocamos pronto em todos os momentos para servi-lo e ser fiel. A dúvida ainda paira sobre as nossas cabeças. Porque se assim não fosse, eles saberiam qual deles o trairia. E não perguntaria a ele se seria um deles o traidor. É porque a dúvida ali ainda se fazia. A insegurança, as incertezas ainda tomavam conta dos seus corações. E muitas vezes nós também assim o fazemos em nossas ações diárias. No momento seguinte, na oração que Jesus vai fazer, vai dizer: Senhor, todos aqueles que me entregaste, eu vos devolverei salvos, com exceção de um que já estava a se perder, informando para todos nós que não devemos abandonar e deixar de dar-lhes recursos àqueles que se encontram retardatários e que se encontram falidos em suas condições morais e na compreensão da sua jornada. No momento futuro, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, Jesus conduz Tiago, Mateus e Pedro para mais distante para orar e pede para que eles também orem com ele. E ao retornar, os encontra dormindo. Mostra para cada um de nós que ainda muitas vezes, diante da companhia do nosso Senhor, dormimos diante dos momentos difíceis que deveríamos passar em nossas vidas. Fechamos os nossos olhos para as necessidades alheias, imaginando e sobrepondo apenas as nossas necessidades. A sonolência das verdades celestiais ainda estão a dormir em nossos corações. Poucos, e por que não dizer raros, são os irmãos que se encontram verdadeiramente de olhos atentos e vigilantes às dificuldades que irão suportar em suas jornadas. Mostra-nos o Senhor Jesus nos convidando à oração, que é preciso estarmos ligados ao mais alto, diante de todos os momentos das nossas vidas, para que encontremos forças para superar cada uma delas. É preciso termos amigos espirituais, nos fortalecendo diante da nossa jornada. Ele mesmo vai dizer: Pai, afastai de mim este cálice, mas cumpra-se, Senhor, a tua vontade. Eu estou pronto para isto. No momento em que ainda falava Jesus, chegam os soldados na companhia de Judas, e ele, consciente do que iria acontecer,
pergunta: amigo, a que vieste? E Judas lhe dá um beijo, marcando assim o combinado que fez com os fariseus e os doutores da lei. E embasados de paus, eles irão prendê-lo. Pedro, em sua revolta, desembainha a sua espada e corta a orelha de Malcom, onde Jesus vai dizer-lhes: Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido, dizendo-nos que não será pela violência que conquistaremos o reino do céu, e com as agressões que causarmos na vida do outro maiores prejuízos, cargas ainda maiores traremos nas reparações futuras, dizendo que cada um se fará pessoalmente honrador das suas promessas para com as leis e com a sua transgressão diante de Deus. Jesus é preso e conduzido à casa de Anás, sogro de Caifás, e Pedro o acompanha de longe, segundo nos relata o Evangelho. Quantos de nós ainda não nos fazemos assim? Dizemos que estaríamos dispostos a dar-lhe a vida em nome de Jesus, e na hora sacrificial o acompanhamos de longe, nos escondendo para não sermos reconhecidos, principalmente envergonhados das promessas que fizemos e não temos a coragem de assumi-las. Quantos de nós não caminhamos ainda na escuridão, mesmo diante da luz que já nos acende o Evangelho de nosso Senhor Jesus? 2000 anos são passados e a criatura humana pouco melhorou-se nesse sentido. Muitos de nós ainda se faz rebeldes e revolucionários do primitivismo. Quantos de nós, conhecedores do Evangelho, como vai nos dizer Larcordier, no capítulo 7, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vivemos em uma civilidade, mas agimos como na antiguidade de Moisés, quando ele sobe a montanha para receber o decálogo ou os 10 mandamentos, e aqueles lhe entregam tudo que tinha de ouro para fazer-lhes um bezerro. Assim nos encontramos nós, segundo Larcordier, ainda construímos os nossos bezerros de ouro, ainda estamos a dizer: a minha casa, o meu carro, o meu emprego e o meu dinheiro. Ele ainda se faz maior do que o Deus que muitas vezes dizemos que amamos. Os nossos bezerros que cultivamos e construímos a cada dia, saudosos daqueles que já abandonamos. Quantas vezes não deixamos hábitos para trás e não nos encontramos recordando ou contando para amigos, com alegria em nossos corações, dos desequilíbrios que cometemos em momentos de juventude.
saudosos dos erros. É aquele que pega na charrua e olha para trás, sem se preocupar com as pedras do caminho, para que não tropece. É necessário que o Evangelho faça o percurso mais curto, porém mais complicado de se fazer. Saia das nossas mentes, do nosso verbo, e atravesse o caminho até o coração, na exemplificação diária que muitas vezes abrimos mãos. Jesus vai demonstrar para nós, na sua peregrinação, na subida ao Gólgota, toda a nossa miserabilidade e o seu amor para com cada um de nós. Pede àquelas mães que não chorem por ele, mas chorem por seus filhos, que terão que vivenciar cada dor do ato que estão a cometer. Diante da cruz, não liga para aqueles que o abandonaram, para aqueles que ultrajaram. Em seus últimos momentos, ergue os seus olhos ao Pai, os seus pensamentos à espiritualidade maior, e clama: Senhor, perdoa-os, não sabem o que fazem. Até quando estaremos nós em condições de dizer que não sabemos o que estamos a fazer? Quantas vezes negaremos a esse Cristo? Quantas vezes legaremos a Ele a cruz que cabe a cada um de nós carregar? Quantas vezes teremos nós que trair a Jesus quando deixamos de fazer aqueles pequeninos que Ele vai nos dizer que fazendo a Ele, é a Ele que o faz, abandonando-os por uma palavra infeliz, por uma discordância sem a mínima relevância para a nossa condução espiritual, para o nosso progresso moral? Quantos não deixamos pelo caminho? Pessoas que muitas vezes abriram mão da nossa amizade para nos dizermos as verdades de que necessitaríamos ouvir e que os bajuladores jamais são capazes de nos dizer. Quantas mãos não largamos nós pelo caminho, por elas não serem subserviais às nossas necessidades, por terem elas também as suas, e mediante o nosso egoísmo não as enxergarmos e estarmos insaciáveis pelo serviço dos outros, sem prestarmos nenhum serviço àqueles que muitas vezes nos carregaram nos ombros. Quantas vezes não deixamos nós para trás companheiros com seus pés sangrando, porque atravessaram junto de nós espinheiros, pântanos, e covardemente, por uma pequena insatisfação, os relegamos ao desprezo, à indiferença. Damos nome e nos satisfazemos a montar um boneco em praça pública para malhar o Judas. Temos nós a mesma coragem de usar esse chicote em nossas negações, em nossas traições? Quanto tempo se faz que Judas pagou o seu erro na figura de Joana d'Arc?
E estamos nós ainda a chamá-lo de traidor? Será que já temos nós coragem suficiente de nos encararmos no espelho e perguntar a nós mesmos: amigo, a que vieste a esta encarnação? Judas jamais se fez traidor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um amigo ansioso, precipitado, que foi ter com Sinédrio imaginando apenas que só com o poder político e financeiro, incompreendendo a missão do Senhor, era possível realizar o reino de que Jesus falava. Demonstra com as suas lições para cada um de nós o quanto a falta de reflexão em nossos atos, a ansiedade e a precipitação nos conduz a despenhadeiros terríveis. Magoamos pessoas, causamos danos reparáveis, mas que levam muitas vezes séculos para serem concedidos. Mostra-nos para nós, na mensagem de Tiago, junto com Matias, no livro Contos e Contos do irmão X, quando eles se deslocam para ir pregar o Evangelho de Jesus. E Tiago vai rememorando a traição de Judas, e Matias entra no clima. Esse Matias que substitui a Judas que o traiu. E começa a se sentir com ódio de Judas pela sua traição. E vão comentando e alimentando palavras que pouco edificam naqueles que já se encontram caídos e veem uma luminosidade. E eles perguntam: quem é aquele que lá vem? E Matias euforicamente vai dizer: eu estou vendo, eu estou vendo. E Tiago diz: é o nosso mestre. Ajoelha-se e compulsivamente começa a chorar. Matias também prostra-se e não consegue erguer-se, nem tampouco a sua cabeça, para direcionar a fisionomia do nosso Salvador, de tanta emoção que invade. E ele vai pedir: Senhor, nos abençoa. Jesus lhe estende a destra a abençoar-lhes os propósitos e em silêncio se retira. Ele vai dizer, Tiago dizer-lhe: Senhor, voltemos a Jerusalém. Ele fala: não, Tiago, estou indo a Judas, que precisa do meu amparo. Tiago volta a Jerusalém e vai escrever uma das mais belas epístolas, nos dizendo a ferocidade da língua quando não se controla dentro do seu arcabouço da boca, para não falar mal daquilo que não conhece e que está suscetível ao mesmo declínio. A precipitação do julgamento tem conduzido muitos de nós aos umbrais das consciências, ao fogo do arrependimento, às dores das reparações sucessivas das reencarnações. Perdoe-me a analogia, se ela vos ferir, mas se despíssemos todos nós, haveria diferença na materialidade dos nossos corpos? Seríamos nós especial em alguma coisa? E quem nos outorgou juízes para apontar e condenar os erros dos nossos semelhantes? Empossado de qual poder
nos fazemos e melhores em quais condições nos encontramos para humilhar o nosso semelhante. A pergunta se repetirá: quanto valho eu na estrutura física? Porque Jesus, se despisse igualmente a nós em estrutura física, era igual, mas moral, extremamente distanciado de cada um de nós. Até quando iremos nós abandonar aqueles em que muitas vezes abrem mão da única coisa que tem para nos servir, para nos ser úteis? Até quando ainda nos manteremos insaciáveis dos desejos efêmeros que nada nos edifica como filhos de Deus? Que caminhos estamos nós a escolher mediante todo o conhecimento que já possuímos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus? O que Ele ainda não disse que impede a minha ascensão à espiritualidade maior, além da minha má vontade? Imaginemos nós que, se Jesus estivesse neste momento diante de cada um a nos perguntar: que queres que eu te faça esta noite? O que teríamos nós em resposta a Ele? Ou apenas nos prostraríamos diante deles, envolvidos por a emoção, e o deixaríamos sem resposta? Porque a pergunta que ele fez para Judas é cabível a cada um de nós. Não apenas a vinda a esta casa, não apenas dos compromissos familiares, mas principalmente do nosso compromisso reencarnatório. Aqui vim, a serviço de quem e para quem estou a fazer tudo o que faço? As leis de Deus ou ao meu mero egoísmo, à minha insaciedade? A mensagem maior que compreendo eu deste Evangelho é a nobreza do amigo, que não vê no amigo meramente o personagem atual, mas o fim para o qual foi criado, a perfeição. Jesus olha para Judas e vê um mero aprendiz das experiências reencarnatórias, mas na sua essência vê um Filho de Deus
em experiências, sujeito a equívocos, sujeito a precipitações, sujeito às falhas, mas que um dia estaria pronto a servir em excelência a mensagem do Evangelho. Que amor é esse que vê além dos olhos? Que amor é esse que enxerga a luz na escuridão? Que amor é esse que quanto mais ruim, mais bondade lhe oferece? Que amor é esse que, conhecendo a mim mesmo, não desiste de mim? E poderia vos dizer que viu Jesus em mim, que eu ainda não enxerguei, porque me doa tanto, quando muitas vezes nada lhe ofereço, quando muitas vezes mendigo me faço das petições, de coisas vãs, e Ele carinhosamente me afaga e diz: filho meu, por que queres precipitar-te no erro? Olha além da materialidade, enxerga quantos mensageiros estão à tua disposição, o quanto já possuis. Não se faça mendigo. Quanta riqueza já habita em teu coração, quantas luzes já se acenderam em vossa consciência. Trabalha com as ferramentas que o Pai já te legou, pois elas são mais do que suficiente para transportar-te ao mundo espiritual com a consciência leve, sabendo que combateu o bom combate, que fez o melhor dentro da condição que tinha, vivendo nas condições que vive. Amar o próximo está muito distante do que supomos nós, do termo amor como o conhecemos. Amar ao próximo é respeitar-lhes a liberdade de pensar e agir ao seu modo, como Deus nos ama e respeita o modo de pensarmos e agirmos, e jamais nos deixou órfãos de oportunidades ou de amor, jamais nos abandonou por um ato impensado, jamais nos abandonou quando dizemos que não o conhecemos. E se hoje aqui nos encontramos, nessa noite bendita, é porque Deus, em seu infinito amor, nos concedeu mais um dia de existência nesse planeta bendito, onde a luz do Evangelho há de brilhar infinitamente em nossos corações. Que o nosso amor possa transportar-nos ao coração do nosso semelhante. Que o nosso amor possa nos elevar até o mensageiro da paz e sermos nós também mensageiros desta mesma paz. Que o nosso amor
possa nos envolvermos em um só pensamento, em uma oração, para aqueles que ainda se encontram desconhecedores do amor de Deus, da existência do Cristo, que jamais nos abandona, e que Ele possa para todo sempre vivificar a cada dia em nossos corações, e que nos façamos nós dignos da sua companhia, para que nos momentos difíceis possamos nós dizer: amigo, aqui me encontro a servir-te. Fortalece-me para que eu não esmoreça na minha tarefa. Que a paz do Cristo Jesus envolva a cada um de vocês. Muito obrigado pela paciência. Deus abençoe.